Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o compromisso. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo e do encontro. Possamos, nestes momentos, elevar os nossos pensamentos, a fim de nos encontrarmos em sintonias mais elevadas, que nos auxiliem no contato com a espiritualidade amiga, nos inspirando as ideias, os pensamentos, a compreensão. Abençoa-nos, Senhor Jesus, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Este capítulo, O Compromisso, está no livro Estante da Vida, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X. E nós vamos encontrar, neste capítulo, algo muito interessante que nos faz refletir sobre os compromissos assumidos por nós quando estamos no plano espiritual, planejando a nossa realização, especialmente quando no meio espírita, e mais particularmente neste capítulo, falando sobre aqueles que planejam ou recebem no planejamento o trabalho mediúnico como forma de trabalho e redenção para faltas cometidas no passado, que todos nós as temos, e precisamos nos redimir desses erros, e precisamos, com a ferramenta que Deus nos propicia da mediunidade, do trabalho mediúnico, do serviço da caridade e do amor cristão, progredirmos intelectualmente e moralmente. E aqui nós vamos ver o caso de um desses espíritos que faz um pedido muito curioso aos amigos espirituais quando do planejamento para a sua reencarnação e a resposta que ele recebe, e então vamos ver o desenrolar da sua reencarnação para nós vermos como essas coisas se procedem e como muitas vezes elas ocorrem quando nós finalmente reencarnamos para poder cumprir com esse planejamento. Chamados ao concurso fraterno em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso de obsessão, instrutor plano físico que poderia Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto antes do renascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação. Então, olha só que interessante, os amigos espirituais estavam num trabalho de socorro, de amparo a alguém que nós vamos ver logo à frente aqui no plano físico, em processo doloroso de obsessão, que necessitava do amparo de um médium, que era então Alberto Nogueira, para auxiliá-los neste processo de socorro àquele ou àquela, nós vamos ver logo agora, que estava sendo obsidiado e, obviamente, também aos espíritos obsessores, como nós já aprendemos na doutrina espírita, em um processo de obsessão, ambos os lados estão em sofrimento, ambos os lados são filhos de Deus, ambos os lados precisam de auxílio fraterno, de caridade, de amor, de tratamento. E aí nós vamos relembrar também o Livro dos Espíritos, quando nos fala sobre o livre-arbítrio, nos dizendo que o nosso livre-arbítrio consiste na escolha da natureza das provas quando vamos reencarnar.
Nisso consiste o nosso livre-arbítrio, de podermos escolher a natureza das provas. Não as coisas nos mínimos detalhes, como nós vamos ver na literatura espírita, mas a natureza das nossas provações, que é aquilo que vai dizer se já estamos preparados para podermos ascender na escala moral, quando temos sucesso em vencer essas provações de que necessitamos. Então, nós vamos ver aqui, então, antes do renascimento dele, este espírito faz um pedido ao plano espiritual superior, pois sabia de suas necessidades de evolução, reconhecia os seus débitos, e ele faz então um pedido antes de nascer, reconhecendo a natureza do seu passado delituoso, e ele precisa resgatar esse passado delituoso. Vejamos a súplica dele. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, a mando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei, por atos de rapina, e perverti a inteligência patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que me agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Então, olha só, como nós vemos aí, ele, muito conhecedor dos débitos passados dele, estava aí fazendo uma súplica a Jesus, aos espíritos superiores, nesse planejamento reencarnatório, a oportunidade de renascer, como vocês estão vendo aí, com uma lista de sugestões bastante fortes, bastante pesadas, que qualquer um de nós, com certeza, em sã consciência, ficaria muito apreensivo em pedir, especialmente aqueles de nós que gozamos de saúde relativa, que temos o conforto do lar, dos entes queridos, não sofremos, pelo menos neste momento, de nenhuma doença angustiante, nós ficaríamos com certeza apreensivos de pedir coisas deste viés, não é mesmo? E, no entanto, ele está fazendo esta súplica sincera, sabendo dos débitos que ele tem a resgatar. E ele continua: compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Então, olha só a carta suplicante dele. Ele deixa bem claro que, quaisquer que sejam os tormentos e os padecimentos físicos extremos, intelectuais, morais, sociais, econômicos,
ele está disposto a aceitar numa nova reencarnação para poder resgatar os débitos que ele tem do passado. Então vejamos, porque a sabedoria divina é infinita e perfeita, vejamos qual foi a resposta que ele recebeu a esta súplica. Já que ele demonstra isso, é muito importante nós notarmos, de acordo com a literatura espírita, sobre a questão do livre-arbítrio que nós falamos, que consiste na escolha da natureza das nossas provações, de que isto obviamente acontece à medida em que nós temos de fato consciência disso, já temos um certo progresso intelectual e moral, como também arrependimento sincero das nossas faltas para podermos participar desta escolha e deste planejamento. Então, estes são tópicos importantes na literatura espírita que nós precisamos nos atentar para compreendermos o porquê ele pôde fazer esta súplica, para nós compreendermos a resposta e, portanto, o como se dera a sua reencarnação em conformidade com a resposta que ele recebeu, tendo ele esta autonomia para poder fazer o pedido, tendo plena consciência e arrependimento dessas faltas. Então, esses são fatores importantes. São variáveis importantes nesta equação que nos permitem reencarnar de acordo com as nossas possibilidades e a misericórdia divina, atendendo às nossas necessidades. Por baixo do requerimento comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira, e logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo de Deus. Então, olha só, ele recebe a resposta com a autoridade de um espírito superior em nome do Cristo de Deus à súplica que ele fez. Eis então a resposta. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. Está lá no Evangelho. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, já aqui o início desta resposta. Então, todos aqueles pedidos de sofrimentos e padecimentos no corpo físico, morais, intelectuais, sociais, econômicos, tudo aquilo, a misericórdia divina, considerando o nível de consciência e de arrependimento dele, consideraram por bem que ele teria muito mais utilidade nos resgates dos seus débitos passados através do amor e do trabalho. Então, olha só, é possível cobrir a multidão das nossas faltas através do amor, como já diz o Evangelho, de que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, vejamos bem. Está aqui a resposta. Está aqui esta coerência evangélica que nós aprendemos na doutrina espírita. A resposta é clara e mostra para nós também que já aprendemos desde o livro dos médiuns de que a mediunidade é instrumento de trabalho, de aperfeiçoamento da nossa inteligência e da nossa moral. Não um privilégio, nada para nos tornar especiais, para poder fomentar o nosso orgulho ou a nossa vaidade como se fôssemos diferentes
ou melhores do que as outras pessoas. Então, olha só, tudo aquilo que ele pediu pode ser resgatado através do trabalho e do amor. Olha só, médium espírita com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra. E a carta continua. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Olha aqui como que a instrução é muito clara. 30 anos de trabalho. Então, provavelmente, nascendo nessa família normal, como foi colocado, com os contratempos justos, a educação de qualquer um, provavelmente tendo contato com a doutrina espírita muito antes disso, para poder ter tempo de estudar, de se instruir, de se preparar, e então sentir aquele desejo, aquela necessidade íntima de colocar-se a serviço e de trabalhar, de amar. Estaria lá no íntimo de sua consciência, ali no inconsciente, impulsionando as suas decisões e escolhas enquanto espírito reencarnado, porque estava lá 30 anos de trabalho fazendo isso que nós vimos, sendo médium espírita com obrigação de doar 8 horas semanais para auxiliar outros companheiros. Então, dos 30 aos 60 anos de idade, trabalhando em nome de Jesus. E nós percebemos aqui claramente que isso seria o suficiente para poder resgatar essas dívidas e essas faltas que ele tinha. Olha como é a misericórdia de Deus, como já começa a carta, né? Misericórdia sim, sacrifício não. Então, 30 anos, se a gente parar para pensar, nem é tanta coisa assim, passa muito rápido. 30 anos sendo médium, com saúde normal como a de qualquer outra pessoa, com os contratempos normais e justos de qualquer um, sem nada especial, sem graves problemas sociais, familiares, financeiros, da saúde, da inteligência, sem doenças graves para poder colocá-lo nas situações que ele mesmo pediu, como lepra ou como paralisia cerebral, abandono, pobreza extrema, fome. Então, olha só, se nós pararmos para pensar com tranquilidade, qualquer um de nós vai dizer que, com certeza, prefere os 30 anos de trabalho numa situação normal e justa, em nome de Jesus, para a mediunidade, no auxílio de outras criaturas, 8 horas semanais de trabalho em função dos nossos semelhantes, e o serviço da mediunidade com Jesus, ou seja, mediunidade amparada pelo Evangelho de Jesus, como a doutrina espírita nos deixa muito claro e nos ensina. Nós vamos concluir, nós vamos entender de que é muito melhor e mais tranquilo do que a alternativa, não é verdade? Então, vamos ver como ele se saiu na tarefa, porque esta volta, vamos dizer assim, que o irmão X faz para poder nos apresentar esse espírito é porque exatamente eles estão à procura dele, estavam indo até onde ele estava, aqui já reencarnado, porque então, com certeza, ele já tinha atingido os 30 anos ou mais de idade e estaria, conforme este despacho, em atividade mediúnica em nome de Jesus. E este grupo, irmão X, este grupo, queriam conhecer o espírito e
este histórico dele para poder conhecê-lo melhor, a fim de facilitar os trabalhos para o auxílio desta obsessão. Então, agora vamos ver como este espírito se saiu enquanto encarnado. Diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos no encalço do ceareiro do bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingido, a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Então, agora, nós conhecemos aqui a situação da pessoa que estava precisando de ajuda. A criatura encarnada era uma jovem, uma mocinha, sendo vampirizada por um espírito também doente, também infeliz, também necessitado de amparo e de socorro. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a reitora da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira, que é este espírito então reencarnado, que deveria perfazer os seus 30 anos de trabalho mediúnico em nome de Jesus, estaria em serviço na evangelização da noite, segundo estaria por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele, em pensamento, que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgira o impasse, de vez que para auxiliar no momento precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente a mãe e filha conosco à procura dele. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível. Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras da caridade. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística. A única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Então, fica aqui esta reflexão para que nós possamos pensar naqueles momentos, especialmente na tarefa mediúnica de amparo e de socorro aos nossos semelhantes, quando nos vem o sentimento de já fizemos demais, né? Já fizemos tudo o que deveríamos fazer,
considerando que nós não temos a menor lembrança das circunstâncias que nos colocaram nesta encarnação, lembremos deste texto e pensemos conosco mesmo de que, em verdade, nós ainda, muito provavelmente, não fizemos absolutamente nada ainda. E como não sabemos o quanto nós devemos trabalhar, simplesmente trabalhemos, sem cessar. Como diz o Livro dos Espíritos, no limite das nossas forças, que está lá na terceira parte falando sobre a lei de trabalho. No limite das nossas forças, para que nós não tenhamos arrependimentos futuros, regressando ao plano espiritual, percebendo que nós ainda tínhamos longos anos de trabalho, de caridade, de serviço pela frente, e nós decidimos nos colocar, como aqui na figura, de pijama, deitados numa espreguiçadeira, como se já tivéssemos feito muito ou já tivéssemos feito o suficiente. Quando a lei de trabalho e de amor finalmente se nos interiorizam a alma, nós percebemos que apenas através do trabalho e do amor nós realmente nos libertamos. Então, nunca é demais. E lembrando Paulo de Tarso, em uma de suas cartas, falando de nós voltarmos a nos levantar, mesmo quando estamos com os joelhos desconjuntados, ao que Emmanuel comenta de que muitos de nós nos colocamos a andar sim, mas quando então caímos na estrada e estamos com os joelhos desconjuntados, uma parcela ínfima de nós volta, torna a se levantar, mesmo com os joelhos desconjuntados, para continuar a caminhada. Então, o segredo é exatamente o tornar a levantar, mesmo quando os joelhos estão desconjuntados, para que nós possamos não nos dar como satisfeitos com aquilo que estamos fazendo, que possamos trabalhar sempre e amar sempre e nunca esmorecer. Querido Mestre Jesus, companheiros espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo e da reflexão, que possamos continuar contando com o amparo e assistência destes amigos valorosos que nos amparam, que nos protegem, que nos instruem, que nos incitam ao trabalho e ao crescimento. Que possamos lembrar das instruções de Abigail para Paulo de Tarso, que encontramos no livro Paulo e Estevão, de amar, trabalhar, esperar e perdoar, para que não esmoreçamos no caminho e consigamos cumprir com o nosso planejamento da melhor maneira possível, com boa vontade e fé. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.